Pai do Senhor, igreja, hoje é um culto especial, culto de Santa Ceia, a Santa Ceia do Senhor. Quero que você, aí na sua casa, se concentre em Deus, nas coisas de Deus, traga à memória aquilo que te traz esperança, porque hoje é dia de trazer à memória o que nos traz esperança no Senhor. Eu lhe convido, antes da Santa Ceia, desse momento especial, primeiramente você preparar, né, os elementos aí na sua casa, que vai simbolizar o pão, a carne do Senhor, que é o pão, e o sangue do Senhor, aquilo que vai simbolizar aí na sua casa. Mas antes da Santa Ceia, eu lhe peço para a gente fazer aqui uma ceia espiritual, uma ceia, um compartilhamento da palavra de Deus. É quando nós sentamos na mesa do Senhor e Ele reparte conosco a palavra dele, porque Ele é o pão, Ele é o próprio pão. E a palavra dele é pão. E alguns chegaram para Jesus e disseram, me pede um sinal, porque antigamente foi dado o maná ao povo de Israel. Ele diz, eu sou o sinal, né? Eu sou o pão que desceu do céu. Tá aqui eu estou na frente de vocês. E muitas vezes a gente pede, Senhor Deus, fala comigo. Mas Ele está falando, Ele está gritando, a palavra dele tem ecoado de várias maneiras na terra, na natureza e na própria palavra, essa palavra escrita, essa palavra que chega ao teu coração se você estiver atento, se você estiver sentado à mesa do Senhor. Não seja como Marta, seja como Maria, não fique para lá e para cá. Sente perto do Senhor, se ajoelhe aos pés do Senhor, busque sabedoria dele, busque o conhecimento não só sobre Deus, mas busque conhecer a Deus. Porque é nesse conhecimento que você vai frutificar. Amém? Queria convidar você a abrir a Bíblia, ainda já nessa ceia espiritual, nessa ceia de onde nós compartilhamos a palavra de Deus. A Bíblia, abra sua Bíblia em 2ª Carta de Pedro, capítulo 1. E aí eu queria ler só os versículos iniciais, de 1 a 11. Ela lá no finalzinho, muito no Novo Testamento, já um pouquinho antes de Apocalipse, né? Você, antes de Apocalipse, você vai ver as cartas de João, 1ª, 2ª e 3ª, e vai ver a 1ª e 2ª Pedro. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior
confirmar a vossa vocação e a eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler só até o 15, e aí eu peço por gentileza que a gente aumente aqui até o 15, né, a nossa porção de leitura, diz assim: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente para fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amém? Senhor Deus, ainda na tua presença, Pai, nós te pedimos, Pai, vem, Senhor Deus, vem em cada lar, em cada casa, vem em cada coração, Senhor Deus, vem com teu Espírito Santo, vem, Senhor Deus, com tua presença real, Senhor Deus, a tua presença, Pai, que ilumina, a tua presença, Senhor Deus, que, Senhor Deus, nos faz, Senhor Deus, diferentes, a tua presença, Pai, que ilumina também as nossas faces, Pai, a tua presença, Pai, que ela nos constrange, Senhor Deus, e nos faz crescer de glória em glória. Senhor Deus, vem, Senhor Deus, abençoar cada vida, cada coração, que a tua palavra, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, fazer a diferença na nossa vida, e que a nossa vida, Senhor Deus, e na nossa vida, Pai, ela frutificando, Senhor Deus, nós possamos fazer diferença nas vidas dos nossos semelhantes, Senhor Deus. Vem abençoar cada um, vem abençoar cada família, vem abençoar cada ministro teu, vem abençoar cada um que concede, Pai. Vem te buscar, vem beber da tua água, Senhor Deus, vem comer do teu pão. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor Deus, por essa doação, Pai, que vem de ti. Senhor Deus, tão maravilhoso participar desse projeto, desse reino. Ah, Senhor Deus, tão bom, Senhor Deus, de certa forma te agradar e fazer a tua vontade. Senhor Deus, que nós possamos caminhar e crescer nisso, Senhor Deus, e estar, como a tua palavra diz, diligentemente, Senhor Deus, buscando essas coisas. É o que nós te pedimos desde já, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa pessoa que escreveu essa carta, está escrita aqui, a carta vem o nome dele, o começo ele se apresenta, sou Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, e essa carta, ela é muito interessante, esse capítulo também, nós não lemos isso, mas lá no final desse capítulo, ele fala sobre a superioridade da palavra de Deus, ele fala sobre a autoridade das Escrituras, porque ele diz, olha, o que está escrito aqui não são histórias inventadas por homens, são inspiração do Espírito Santo. E o que eu estou escrevendo aqui é porque eu fui testemunha ocular disso tudo, ele disse. Ele disse, olha, eu vi a glória de Deus. E aí ele começa a repetir e trazer à memória aquilo que ele viu, que ele presenciou. Ele foi um dos poucos discípulos que presenciou Jesus Cristo glorificado lá no Monte da Transfiguração. E ele repete isso na sua palavra, nós não lemos aqui, mas se você for ler e prosseguir, você vai ver lá no versículo 18, ele relatando, e talvez ele, ao escrever, ele estivesse ouvindo novamente aquela voz, ele disse, olha, eu ouvi uma voz que veio do céu, e essa voz era do Senhor, e ele dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, versículo 17, ele repete, e escreve novamente, olha, eu fui testemunho ocular, não somente desse Jesus que alguns conhecem, que é um Jesus histórico, não somente desse Jesus que veio de Nazaré, mas o Jesus Filho de Deus, o Jesus glorificado, o Jesus que poucos conhecem e que muitos precisam conhecer. E ele veio anunciar isso. E essa carta e esse capítulo, a carta como um todo, mas esse capítulo revela a intenção de Pedro, a intenção de despertar.
E se você for perceber aqui no começo do capítulo 1, aliás, no final, eles olham, o meu propósito aqui é despertar vocês. É despertar vocês. Isso me lembrou muito da palavra do pastor Walter. A última palavra, a mais recente, onde ele falou sobre o episódio de Jonas. E uma hora Jonas dorme, né, pastor? Dorme naquele barco, que ele falou, e eu lembro muito bem. E ele explicou um pouco sobre, e nos trouxe uma reflexão, né, sobre essa questão do sono. E muitas vezes nós estamos dormindo. E às vezes é o sono, e como o pastor falou lá naquele momento, o sono da complacência. Algumas vezes é o sono da complacência. Muitas vezes é o sono da indiferença. E aí tem vários tipos de sono. O fato é que o Pedro ele quer despertar. E não somente aquela igreja daquele tempo. É despertar a nova vida, é despertar a sua vida, é despertar a minha vida, é despertar todos que vão ler essa carta. Ele diz que a intenção dele também não é somente despertar, porque ele só desperta quem está dormindo. E muitas vezes nós precisamos ser acordados. Quantas vezes você não já pediu o seu aparelhinho celular para te acordar? Quantas vezes você não já pediu aquele despertador que fazia tanto barulho para te acordar? E quantas vezes também você foi despertado por ele, você desligou e dormiu de novo? E quantas vezes você precisava ter acordado, quem nunca precisava ter acordado e dormiu e preferiu ficar dormindo e perdeu um grande compromisso? Quem nunca, né? E será que nós também não estamos dormindo? Será que nós não precisamos ser acordados? Será que, principalmente nessa fase da vida, né, nesses últimos tempos, né, onde alguns estão vindo, né, e se vendo aqui no presencial talvez de 15 dias, e alguns não estão exercendo efetivamente o seu ministério, mas entendo, o propósito ainda existe, a necessidade ainda existe. Talvez a gente não tenha tido a capacidade e nem a diligência de se reinventar, de se reconfigurar para buscar o mesmo propósito. Mas um dia eu estava vendo aqui, e isso tem tocado o nosso coração esses dias, porque a gente tem comido aqui do fruto dessa árvore, que um dia foi cortada. E até trouxemos uma mensagem sobre isso, a árvore cortada. E por quê? Essa árvore aqui da frente, aqui da sede da Nova Vida, né? Essa mangueira, um dia foi cortada, ela era muito frondosa, muito grande, e um dia ela foi cortada, foi bem cortada. Foi tão cortada que ela ficou quase sem folhas, sem nenhuma folha, foi, pastor? E foi necessário cortar, foi necessário. Os galhos estavam ficando podres, eles poderiam cair na cabeça de alguém, cair também nos carros, e poderia acontecer um acidente maior, cair na calçada. O fato é que foi necessário cortar. E era o fim da árvore? Não. Alguns reclamaram, sim, perdemos sombra, perdemos... eu acho que tinha um ecossistema naquela árvore, né? Os pássaros, as iguanas, todos precisavam daquela árvore. E ela tinha os frutos, tinha suas mangas, né? E tão bom, né? A fruta da nossa região, manga. E aquela árvore cortada. Mas o objetivo continuou. Ela continuou a viver. O que eu quero dizer com isso? A raiz ainda estava lá. A água ainda estava lá embaixo. Como diz naquela palavra, naquela canção, né? Que diz, no final, diz assim, a água ainda está aí. A água ainda está aí. Eu consigo sobreviver porque a água ainda está lá. E a minha raiz ainda consegue alcançar as águas. E ela ainda consegue buscar as águas. O ruim é quando essa raiz, ela não busca as águas. É ruim quando essa raiz não vai até o seu propósito. A árvore precisa das folhas para receber também a luz do sol, precisa das folhas também para participar da sua revitalização, mas aos poucos aquelas folhas foram crescendo,
Aos poucos, aqueles novos galhos foram surgindo. Aos poucos, aquela árvore que estava sem folhas, ela começou a receber novas folhas. E aquela copa daquela árvore foi aumentando. E não foi um mês, não foram 2 meses, não foram 3 meses, não foram somente 12 meses, foi mais de um ano para essa árvore crescer novamente, dar uma sombra como dava, alimentar um ecossistema, pássaros e outros bichos, e finalmente dar o seu fruto. E hoje nós estamos comendo do fruto dessa árvore que foi cortada. Parece até profético, né? E será que na nossa vida não acontece isso? De alguma maneira, nós somos cortados e a gente pensa que é o fim. O fato é que também essa primeira carta de Pedro, ela fala sobre sermos infrutuosos. E ele fala sobre umas condições que podem nos tornar infrutuosos. Mas, de uma forma positiva, você pode ver também a carta de Pedro que ele diz, olha, se você tiver certas coisas, você não vai ficar inativo e você não vai ficar infrutuoso. Ou seja, se você tiver certos elementos na sua vida, você vai ficar ativo, acordado e vai dar frutos. Quem não quer ficar aqui acordado, quem não quer estar despertado para as coisas de Deus e também quem não quer dar frutos para Deus? Pois Pedro, ele fala sobre isso. Tudo isso está no capítulo 1. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre coisas que precisam estar em nós, que precisam, e elas podem gerar isso, frutificação. E a gente pode ficar sempre acordado no Senhor. O fato é que ele fala sobre lembrar no final do capítulo, ele fala também sobre despertar, e ele fala sobre você frutificar. Só que ele fala também que as pessoas que não têm essas coisas, elas podem, de uma certa maneira, estar cegas. Cegas. Só que ele não fala de uma cegueira total, ele fala de uma cegueira parcial. Você só enxerga coisa de perto. E parece até com aquela outra palavra que já foi ministrada aqui, daquela mulher encurvada, que só via o chão e só via o que estava perto dela. Ela não conseguia olhar para frente, porque ela estava encurvada. E Pedro, ele fala sobre isso. Ele fala sobre a possibilidade de você virar um míope cristão. Alguém que só vê o que está perto, alguém que não consegue ver adiante, alguém que não consegue olhar mais adiante. E Pedro fala sobre isso também. Mas o que são essas coisas? Por isso eu lhe convido a voltar ao primeiro versículo do capítulo 1, para a gente descobrir o que são essas coisas. Amém? Capítulo 1 diz assim, Simão Pedro, ele começa dizendo, esse é o meu nome, quem eu sou, servo e apóstolo de Jesus Cristo, consciente de quem ele era, qual a sua missão. E ele não fala o melhor apóstolo, ele fala, eu sou servo e apóstolo. Não existe uma briga aqui para quem é o melhor. Talvez um dia já tivesse existido, né? Eu quero sentar ao lado dele e tal. Mas nesse momento, Pedro estava dizendo, eu prefiro ser conhecido como servo do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei como você quer ser conhecido, mas ser servo do Senhor Jesus Cristo é uma honra. Ser servo do Senhor Jesus Cristo é uma honra. E o Senhor Jesus Cristo veio aqui como servo de todos nós. E ele nos ensina a sermos servos. Pedro, ele se apresenta como servo e apóstolo de Jesus. E ele apresenta essa carta, né, a todos aqueles, né, que têm uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aí ele dá a saudação, né, graça e paz, sejam por multiplicadas, e aí começa no pleno conhecimento. Pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala sobre um desejo que todos tenham um pleno conhecimento, não um certo conhecimento. É um pleno conhecimento. É um conhecimento integral. É a gente conhecer mais sobre Deus. Como a gente pode conhecer mais sobre Deus se a gente não está vivendo com Ele, se a gente não está buscando a Ele, a gente não está lendo a Sua palavra, a gente não está orando?
cristão é aquele que busca, é aquele que ora. O cristão verdadeiro é aquele que está constantemente crescendo no conhecimento de Deus. E a vontade de Pedro para a igreja é que você possa crescer no pleno conhecimento de Deus, de Jesus nosso Senhor. E ele não fala só aí sobre isso, ele vai falar em vários outros pontos. No versículo 3, ele diz assim: visto como pelo seu divino poder vos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E ele fala sobre algo que foi dado a você, dado a mim, algo que foi de graça. O Senhor deu. E as coisas que o Senhor dá para mim e para você, elas te conduzem à vida e à piedade. E essa vida é a vida abundante, a vida do Senhor, que muitas pessoas ainda não vivem. Conhecem uma certa vida, mas não vivem uma vida abundante em Deus. A vida que o Senhor nos dá, que é a vida bem vivida, aquela vida que é projeto e plano de Deus. Quem não quer viver a vida que o Senhor projetou e pensou para você? É aquela vida que você só vive quando você está no centro da vontade de Deus. Que seja a minha oração, a sua oração: Senhor Deus, me leva ao centro da tua vontade. Porque se você não estiver no centro da vontade de Deus, você não vai conseguir viver aquela vida, a vida abundante, a vida verdadeira, aquilo que o Senhor apresenta. Senhor, eu tenho vida, e a vida é uma vida abundante. Então imagine um copo, e um copo cheio de água, mas um copo transbordando de água. Essa é a vida que o Senhor tem para mim e para você, uma vida abundante, uma vida cheia, e que nós possamos buscar o Espírito Santo e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E ele fala que essas coisas que o Senhor Deus nos deu, elas nos conduzem à vida e à piedade. E em outras partes da palavra, da Bíblia, você vê que certas coisas te conduzem à morte e outras te conduzem à vida. E o mundo tem caminhado e tem entrado por uma porta larga. E o mundo tem caminhado para a morte. E o Senhor vem apresentar um caminho, uma verdade e a vida, porque conduz à vida. Então, são coisas que nos conduzem à vida, que nos foram doadas. E tudo isso está registrado e apresentado à igreja no versículo 3. E ele fala novamente sobre o conhecimento. E ele diz, olha, pelo conhecimento completo. E mais uma vez, não é um conhecimento, nem um certo conhecimento, é um conhecimento completo. No versículo 2 ele fala sobre pleno conhecimento. No versículo 3 ele fala sobre conhecimento completo. De quem? Daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aquele que viu a glória de Deus. Aquele que viu o Senhor, Deus Pai, glorificando ao Filho no Monte da Transfiguração. Aquele que viu Jesus Cristo curando, libertando, expelindo demônios. Ele viu Jesus glorificado. Ele está dizendo, olha, ele te chamou, ele me chamou para a glória, participar da glória dele. E você precisa conhecer ele muito. Precisa conhecer plenamente, completamente. É isso que ele está querendo dizer. 2 vezes ele diz, e você vai ver mais outras vezes. E aí ele começa a falar sobre algumas coisas. No versículo 5. Mas antes vem o versículo 4 dizendo, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Ele fala sobre as promessas de Deus como preciosas e grandes. As promessas de Deus são grandes e preciosas. E quantas vezes, né, a gente esquece de promessas de Deus? Quantas vezes a gente esquece de algumas promessas de Deus? E essa noite eu te convido a lembrar de algumas promessas dele. Existem muitas promessas de Deus na palavra. Existem muitas promessas de Deus registradas na palavra e pode ser que nós tenhamos esquecido. Por isso que o Senhor te chama para meditar na palavra de dia e de noite. Porque é necessário que nós constantemente estejamos expostos à palavra dele. Porque quando um certo conhecimento, uma certa promessa, ela começa a cair no campo do esquecimento. Quando você vai meditar na palavra, aquela promessa vem à tona novamente. E ela é lembrada, como Pedro propôs aqui como fosse o seu objetivo. Eu quero lembrar vocês. E ele fala sobre as promessas. E ele diz que as promessas de Deus são preciosas e muito grandes.
São promessas. Existem promessas também que o Senhor dá especificamente para você, por meio de profecia, por meio de revelação, e nós cremos nisso. O seu Espírito também dá uma palavra direta. E essas promessas você não pode esquecer, você precisa trazer à sua memória as promessas de Deus para a sua vida. Porque as promessas de Deus são grandes, porque as promessas de Deus são preciosas. Não existe nada mais precioso do que a promessa de Deus. As pessoas têm guardado o seu tesouro, têm investido em dinheiro, em vil metal, têm se preocupado, investido a sua vida, têm desperdiçado recursos para buscar as coisas aqui da terra, mas não existe nada mais precioso do que o que vem de Deus. E uma das grandes coisas que vem de Deus são as suas promessas. E elas são a nossa âncora. Elas também são a nossa bússola. Essa é a promessa de Deus. E a palavra de Deus é cheia de promessas. Ela é composta por promessas. É a palavra que nos vivifica, que nos dá vida. Como diz aqui no começo, né? Foram doadas todas as coisas e essas coisas nos conduzem à vida. E o pastor Timóteo prega reiteradas vezes, como médico também, fala sobre essa questão da ansiedade, essa questão das pessoas correrem muito. Agora tem uma síndrome muito já conhecida e falada, é síndrome de Burnout, se eu não me engano. Não é isso? Não é isso? E aí é aquela coisa, a pessoa está trabalhando muito, trabalhando tanto, que ela entra num tipo de estresse, e aí é o que o mundo tem colocado isso para nós hoje. O fato é que as promessas de Deus, elas nos trazem uma paz. As promessas de Deus, elas nos trazem uma segurança. As promessas de Deus, concordo em gênero, número e grau com Pedro, são muito grandes e preciosas. E são essas promessas que precisam estar no nossa mente, estar no nosso coração. As pessoas têm mania de acordar e olhar logo para o seu WhatsApp, olhar logo as redes sociais, olhar logo as notícias do mundo, mas eu não sei o que as pessoas vão estar falando para vocês. Nós não sabemos o que os veículos de comunicação vão estar comunicando a vocês. Muitas vezes são notícias que visam somente, apenas, chamar a atenção para que eles ganhem anúncios, para que eles possam ganhar um pouquinho mais dinheiro para suas empresas de notícias. O fato é que o Senhor, Ele nos dá a boa notícia. O Senhor nos dá a promessa. A promessa e as promessas de Deus são muito grandes e preciosas. E a gente precisa todos os dias buscar essa fonte de promessas. Buscar ao Senhor em oração. E muitas vezes em oração Ele não te relembra não as promessas dEle. Em oração. Em oração também Ele te traz novas promessas, não é isso? São profecias, são palavras que vão ser palavras que vão te dar aquela paz, vão te dar aquela segurança e vão te dar uma orientação para você saber onde você vai. O fato é que o Pedro fala sobre isso, e isso nós encontramos na palavra. E ele disse, olha, agora você é co-participante da natureza divina, e ele te livrou da corrupção das paixões que há no mundo. Então, hoje, esse mundo que está caminhando para a morte, nós não fazemos mais parte desse mundo. Nós somos santificados, separados, e estamos caminhando para a vida. Esse mundo que está sendo consumido pelas próprias paixões, nós também estamos separados. E a igreja, ela tem sido reservada, ela tem sido santificada para a vida, para participar da natureza divina. Pedro, ele fala sobre isso, e aí ele continua. E aí eu vou dar um pulo do 5, e eu vou dar um pulo para o 9. Aí você pula do 5 para o 9. E vai dizer assim, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. E o 8, volta um pouquinho. Porque essas coisas, existindo em nós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Então ele fala sobre coisas. Coisas que devem estar em nós,
e devem estar aumentando em nós. Além de estar em nós, ela deve estar constantemente aumentando em nós. E ele fala também que se essas coisas não estiverem em você, você pode estar sofrendo de um tipo de cegueira. Você está míope espiritual. Miopia espiritual. Que coisas são essas? Por que eu pedi para você pular? É só para dar realmente aquele gosto assim. O que será que está acontecendo? O que será que ele vai dizer? Mas ele fala sobre características que precisam estar em nós, na igreja. São características que para o mundo pode ser algo desprezível. Se você colocar no Google hoje, atributos, habilidades ou competências para o trabalho em 2021. Aí lá vai, uma lista de atributos. 10 atributos, 15 atributos, 15 habilidades, 10 competências. Aí ele vai falar, vão falar sobre resiliência, eles vão falar sobre comprometimento, compromisso, vão falar sobre vários outros atributos importantes para o seu trabalho. Pessoas estão correndo para ganhar e buscar isso, e buscar uma vaga no mercado de trabalho e serem configuradas e obter esses atributos e serem vistas pelas empresas e serem aceitas por essas empresas por meio desses atributos. O fato é que o Senhor Jesus também fala sobre alguns atributos que devem estar na sua igreja. Esses atributos nos leva a darmos frutos, a não sermos infrutuosos. Como Pedro fala logo depois no versículo 8. Ele fala, olha, se você tiver essas coisas, e essas coisas estiverem sempre crescendo em você, você será ativo, ou seja, acordado, está ativo no reino de Deus e você dará frutos. Eu quero ser como essa mangueira, eu quero dar frutos. E essa mangueira, apesar de ter sido cortada em alguns meses, ela não parou o seu objetivo, não parou o seu propósito, ela continuou mesmo embaixo da terra e depois fora da terra e logo, logo apresentou frutos. Nós devemos ser como essa árvore. Quais são os atributos? Quais são as coisas? Aí Pedro começa a relacioná-las no versículo 5. Ele diz, olha, você precisa se esforçar. Ele te fala sobre diligência para alcançar essas coisas. Então, a vida cristã não é parada. E também não é uma coisa de gente que não quer nada, não. É alguém que quer alguma coisa, quer buscar. É para quem quer. O reino de Deus é para quem quer, como a dona Linda já pregou. E nós precisamos buscar verdadeiramente. Ele diz, o que é que eu preciso buscar diligentemente? E ele fala sobre a fé. E a primeira atributo, a primeira coisa, né, que ele diz é fé. E a palavra de Deus fala sobre a fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê. E é uma das grandes virtudes, uma das grandes características do povo cristão, da espiritualidade cristã é a fé. É você ter certeza de uma coisa que você ainda não viu. É você ter certeza para onde você vai. É ter certeza do seu propósito, da sua missão, das promessas de Deus. É ter uma certeza de que Deus existe, que Ele te ama. E essa fé, muitas vezes ela não é um sentimento, ela não é algo que, principalmente é algo que você viu, é algo que você não viu, é algo que você espera, como diz a Hebreus 11. É aquilo que Abraão esperava, não tinha visto, mas esperava, tinha convicção, porque essa coisa simplesmente existia. Porque essa coisa simplesmente é a verdade. Porque o Senhor é a verdade. E muitas vezes, coisas não se explicam. Muitas vezes, a verdade não precisa ser explicada. Em uma briga de casal, muitas vezes você não precisa brigar pela verdade. Você só precisa ter a verdade e a verdade também um dia aparecerá. Muitas vezes você não precisa brigar por ela, porque ela aparecerá. O fato é que o Senhor Jesus, de algumas maneiras, ele não se revelou totalmente, nem buscou assim entregar a palavra dele com todos os termos da época. Não, ele entregou a palavra dele em parábolas,
Ele era a verdade. Ele chegou, curou, ele era a própria verdade. Ele agia na verdade porque ele era a verdade. E a verdade é. A questão é que muitos ficam brigando pela verdade. O fato é que a verdade existe. Alguns estão vendo só um lado dela, alguns não estão vendo a verdade, mas a verdade existe. Agora, uma coisa é certa: se a verdade existe, nós precisamos ter fé nessa verdade. Por mais que você não esteja vendo, mas a fé é o elemento principal para você estar confiando nessa verdade, estar ligado a essa verdade. O que as pessoas não fazem é ter fé na verdade de Deus, ter fé em Jesus Cristo, ter fé no Senhor Deus Criador. Elas preferem ter fé numa coisa, preferem ter fé como diz a palavra de Deus, né? Os homens, eles começaram a adorar os próprios homens, as próprias criaturas, esqueceu do Criador, esqueceram da fé no Criador, e aí eles começaram a depositar sua fé em coisas, depositar a sua fé em pessoas. E a palavra mesma diz também que aquele que adorar a uma imagem que não vê, que não escuta, que não fala, ficará semelhante a ele. Não vai ver, não vai escutar, não vai falar, vai ser um cego, porque é isso que você adora. Mas quando a gente adora ao Senhor, quando a gente tem a fé no Senhor, a gente começa a ter a visão do Senhor, a ver como o Senhor vê. Você começa a ver, ter a visão do Senhor. Daniel teve a visão do Senhor. Daniel, ele recebeu uma visão de Deus sobre coisas que ainda não aconteceu aqui na terra, porque ele tinha fé no Senhor, porque ele buscava o Senhor, porque ele adorava o Senhor, ele orava 3 vezes ao dia. Que todos sabiam, né? Porque provavelmente Daniel orava sem cessar. José tinha fé no Senhor. José, ele era conduzido por Deus. Como é que ele ia atravessar todo aqueles conjuntos, né, sequência de problemas na vida dele se ele não tivesse fé em Deus? O fato é que a igreja precisa ter fé. Eu não sei se no mercado de trabalho você precisa ter fé. Não está listada nas habilidades de 2021. As competências, a fé. Mas Pedro, ele fala, olha, se você não tiver fé, você corre o risco de ser um míope espiritual. Se você não tiver fé, você pode ficar inativo. Se você não tiver fé, você pode ficar infrutuoso. E aí ele continua, adicione à sua fé, adicione à sua fé, virtude. Virtude, ele fala sobre virtude. E a virtude, ela é colocada aqui na Bíblia, ela é mencionada na Bíblia. Mas você pode perceber, em todas os momentos que ele é mencionado na Bíblia, ela tem geralmente essa seguinte a virtude, ela significa o seguinte: disposição habitual de fazer o bem, disposição habitual e firme de fazer o bem. Deus, ele tem essa virtude. Pedro, ele falou sobre um Deus que tem virtude. Ele nos chamou para a sua glória e a sua virtude. O Senhor Deus, ele tem uma disposição natural. E é hábito do Senhor fazer o bem. Por que que eu, filho de Deus, por que que nós, participantes da igreja, não vamos fazer o bem? Nós precisamos fazer o bem. Fazer o bem deve ser uma disposição natural. Deve ser o nosso dia a dia. Deve ser algo que sai naturalmente. Fazer o bem deve ser uma coisa do cristão, uma característica forte do cristão. Também não sei se essa característica está listada nas principais habilidades e competências 2021 do mercado de trabalho. Mas para a igreja, a virtude é algo principal. Ele fala, olha, você precisa ter fé, mas não adianta você acreditar que o bem é bom. Você precisa agir e mostrar ao mundo que você não somente acredita, você vive o bem. Você tem um Senhor que é bondoso, mas você não é bondoso. Você tem um Senhor que é misericordioso, você não é misericordioso. Não faz sentido. Está na hora da gente sair desse nível de fé, somente acreditar nas coisas. Ah, como é bonito o que ele faz. Começar a fazer também. A viver esse bem. Viver essa vida virtuosa, viver essa virtude,
essa disposição natural de fazer o bem. Você na sua casa, você no seu trabalho, você na sua família, onde você estiver. E ele continua e diz, olha, adicione a sua fé a virtude, e a sua virtude conhecimento. Aí mais uma vez o conhecimento aparecendo. Ele falou sobre ter o conhecimento completo, ele falou sobre ter o conhecimento, pleno conhecimento no versículo 2, conhecimento completo no versículo 3, agora eu falo conhecimento como algo que deve pertencer a gente. E se tiver com a gente conhecimento, porque assim, não adianta você ter fé, também não adianta ter somente virtude, se você não conhecer esse Deus que você está servindo. Nós precisamos conhecer o Deus que está servindo. Tem muita gente que vai ao monte, muita gente que vai à oração, mas não gosta da palavra. Tem muita gente que começa a viver uma espiritualidade, uma teologia totalmente deformada, porque não conhece o Senhor. Porque falta conhecimento ao Senhor. Existem muitas igrejas que promovem a fé. Eu até louvo a Deus por elas. As pessoas vão buscar uma fé, vão buscar algo de Deus, mas se aprofundam muito pouco na palavra e no conhecimento sobre esse Deus. Mas o Senhor te chama não somente para conhecer sobre Ele, Ele te chama para conhecer a Ele efetivamente. A você estar pertinho dEle. Você está vivendo uma vida de relacionamento com Ele. Não é conhecer sobre Deus, é conhecer a Deus. É muito diferente. Você pode ter 10 livros, você pode ter 10 Bíblias, você pode conhecer sobre Deus, mas conhecer a Deus é diferente. Um certo pastor disse, olha, eu dominava a Bíblia, eu conhecia muito a Bíblia, inclusive, a minha linhagem é do povo de Deus, e quando eu ia passar as férias em Israel, o meu tio me levava para aqueles lugares onde as coisas aconteceram, eu dominava a Bíblia, mas a Bíblia não me dominava. Mas a partir do momento que eu conheci o Espírito Santo, eu comecei a conhecer a Deus, ao Deus dessa palavra. É o conhecimento de Deus. É o conhecimento não só sobre Deus, é você começar a conhecer a Deus, a viver com Ele. Uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade com Deus. E isso precisa estar na igreja. Eu também não sei se isso está nas listas. Nessas listas de trabalho, eles pedem conhecimento sobre técnico, sobre várias coisas. Mas o que Pedro fala sobre a igreja, sobre aqueles que estão no reino de Deus, ele diz, você precisa conhecer o seu Deus. Esse Deus que você serve. Busque conhecer mais. Ele diz, olha, isso precisa estar presente na sua vida, mas precisa ser uma crescente na tua vida. Então é algo que precisa crescer. Fé em você, virtude em você, conhecimento em você. E aí ele também cita domínio próprio. Domínio próprio. Ali a tua fé, virtude, a tua virtude, conhecimento, e ao teu conhecimento, domínio próprio. E aí tem muitos irmãos que estão aí, por aí, andando, dizendo que são cristãos, mas são levados pelo vento. E o Salmo 1, ele fala, olha, bem-aventurado aquele que... São 3 negativas, né? Que ele fala, não ouve conselhos ímpios, e aí não se detém no caminho... Não anda nos conselhos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele fala sobre o que nós devemos fazer. Aí, bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite, ou seja, vai buscar conhecimento em Deus, não é isso? E tem prazer na lei do Senhor, ele ama o Senhor, não é algo que ele é indiferente quanto a isso, ele ama, ele tem um prazer, isso aí é o hobby dele. E aí ele fala assim, será como que uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, aí a gente fala sobre, novamente, essa mangueira aí. Aí no 4 ele fala, mas os ímpios são como a palha, que é levada pelo vento. São pessoas que são levadas pelo vento. Porque o vento das emoções, o vento dos modismos, o vento da influência. Quantas pessoas não são levadas pelos ventos? E elas não têm um domínio próprio. E domínio próprio é algo que vem do Senhor. E é algo que nós devemos buscar, está em nós e deve estar crescendo cada vez mais em nós. A árvore, dificilmente, ela será levada pelo vento. Uma árvore
como essa descrita no Salmo 1. Só se for um vento muito forte, meu. Tem que ser um vento muito forte. Mas as palhas não, as palhas são levadas pelo vento. O Senhor te chama para ter uma vida como dessa árvore, um domínio próprio, entender que você não deve ser levado por qualquer tipo de vento. Você deve estar fixado, suas raízes devem estar buscando as águas do Senhor. Você deve ter o seu caule forte, você deve suportar toda a árvore, né? Toda a estrutura da árvore, o teu caule deve suportar, e você deve ter domínio próprio. Isso só você alcança no Espírito, quando você deixa de ver as paixões da carne e começa a viver as coisas do Espírito. E Paulo e a Bíblia fala, diz, olha, deixa de se embriagar com vinho, deixa de buscar álcool, vinho, vai se encher do Espírito Santo, porque é Ele que te dá esses frutos, é Ele que te dá o domínio próprio, é Ele que te promove, né, tudo isso, a ser alguém bondoso, alguém com domínio próprio, alguém que tenha perseverança. E o próximo, a próxima característica que Pedro espera da igreja é alguém que tem perseverança. Então não basta ter domínio próprio. Uma coisa é você se dominar, e outra coisa é você perseverar. É você continuar naquele propósito. E às vezes é tão difícil a perseverança. Às vezes é tão difícil, né, continuar naquele propósito. Mas José foi tão perseverante, né? E ele alcançou o seu propósito. Quantas pessoas heróis da fé? Eles não tiveram só fé, eles tiveram perseverança. Alguns daquele rol que está descrito lá em Hebreus 11 como heróis da fé, eles também são heróis da perseverança. Porque eles adicionaram isso à sua bagagem. Era característica deles, além de ter o seu domínio próprio, ter perseverança. Não desistir, não parar, é perseverar. Não importa as circunstâncias, eu vou continuar. Perseverar, continuar, andar sem importar o que a leitura do mundo diz. Eu vou perseverar. E Abraão foi assim, e José foi assim. Por que nós não seremos assim? O fato é que Pedro ele coloca isso como uma característica que deve estar na sua igreja, na igreja do Senhor. E depois, faltam só mais 3, e ele fala sobre a piedade. E a piedade também ela é citada na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, e ela significa 2 coisas. A primeira coisa é devoção a Deus, é amor e respeito às coisas de Deus. E a segunda é compaixão. No Velho Testamento fala muito sobre compaixão, sobre Deus ter piedade de nós, e ele também esperar de nós piedade, né? O povo de Israel como alguém também piedoso. E ele fala muito também sobre ele ter piedade sobre o povo de Israel e fala sobre essa compaixão. Mas no Novo Testamento fala muito sobre a piedade como devoção, porque é um termo do nosso português que significa essas 2 coisas, mas no Novo Testamento significa bastante. Geralmente no Novo Testamento fala sobre a piedade como devoção a Deus, como amor e respeito às coisas de Deus, e é algo que muitas vezes está faltando na igreja, é esse amor e respeito às coisas de Deus. As pessoas muitas vezes vêm para o lar, para esse momento presencial aqui, e você percebe que falta um pouco de amor às coisas de Deus, reverência, falta também aquele temor às coisas de Deus. E imagine, eu fico às vezes imaginando como é que fica do lado de lá desse celular, onde você está na sua casa, ele não perca essa característica, que é a piedade, esse amor e respeito às coisas de Deus. Isso é importantíssimo, porque é isso que fez com que Maria ficasse aos pés de Jesus, é que esse amor e respeito às coisas de Deus. Ela, poxa, eu posso servi-lo aqui, mas eu preciso aprender mais ali. E o amor e respeito às coisas de Deus fez com que ela fique nesse segundo lugar, que é o lugar que é o centro da vontade de Deus para mim e para você. Tem a hora de você trabalhar para Deus, mas tem a hora de você receber de Deus, estar perto de Deus, e estar recebendo as coisas do Senhor para aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua fé, aumentar a sua virtude, aumentar o seu domínio próprio, a sua perseverança. Amém? E aí ele fala, a penúltima característica da igreja é a fraternidade, é o amor fraternal. Isso é importantíssimo, isso não pode deixar de estar na igreja, é você amar ao outro como se ele fosse da tua família. É natural que você ame as pessoas da sua família, as pessoas de sangue, é natural.
mais amar aquele pessoa que você nem conhece, chegou na igreja, chegou na família de Deus, você nem conhece. É isso que o Senhor quer de mim, de você. E ele ainda fala mais, ele pede para você ir além. Ele diz, olha, você deve amar o seu próximo. E aí alguém perguntou o que era o próximo e ele conta a parábola do samaritano. E aí ele nos leva a um desafio muito maior. É ampliar o teu conceito de família. É você ter uma grande família. Por isso que a gente trouxe também a Nova Vida essa frase, né? Uma igreja, uma família. Porque é isso que o Senhor faz na nossa vida. O Senhor, ele nos dá irmãos. O Senhor nos dá uma grande família. E ele nos dá amor. E ele espera isso de nós. Que nós não somente diga, meu irmão, rapaz, seu irmão. Ele quer que você haja com o outro como se ele fosse seu irmão. Né? Você falar que é irmão. Não é a forma de você falar, é a forma de você agir. É a forma como você fica no lugar dele, como você age na vida dele. E isso eu falo à igreja, mas falo também para mim. Porque isso é um exercício. Isso é algo que deve estar na igreja, como o Pedro fala, mas é algo que deve estar crescendo mais e mais. Mais e mais você vê as pessoas como irmãos. E eu vejo muitas pessoas na igreja que têm essa característica forte e encontram isso. Isso é bem natural, por exemplo, da Dona Linda. É fácil você ver que as pessoas começam a fazer parte da vida dela e a família dela, e essa família vai aumentando. Eu mesmo faço parte dessa família, e a igreja da Nova Vida começa a perceber isso, e por quê? É essa fraternidade, é esse amor que o Senhor coloca no nosso coração, para amar as pessoas como se fosse da nossa família. Amém? Porque efetivamente são. Porque agora a nossa família é a família do povo de Deus. Amém? E por fim, e não menos importante, pelo contrário, ele fala sobre a característica mais importante da igreja. Né? O que define a igreja? É o jeito de vestir? É o jeito de falar? É uma das características mais importantes da igreja, que não estão nas listas de atributos e competências de 2021 para o trabalho, não estão nem de 2020, nem 19, nem 18. É o amor. É o amor. O amor que nenhuma empresa pede. Você tem amor? Não. Para você ser contratada no Google, na Microsoft e outras empresas, aí, ela não pergunta se você tem amor. Ela pergunta se você tem outras características que te definem como um bom profissional. Mas amor, não. Mas Pedro, ele fala, olha, se você não tiver isso, você vai ser infrutífero. Se você não tiver isso, você vai ficar inativo no reino de Deus. Se você não tiver isso, você corre sério risco de ter miopia espiritual. Então são coisas, né? Ele chama de coisas, mas são características que ele diz que não precisam estar isoladas, eles precisam estar associadas. Associa a sua fé à virtude, associa a sua virtude e conhecimento, ao seu conhecimento e domínio próprio, a sua própria perseverança, a piedade, a perseverança e piedade, a piedade, fraternidade e o amor. São coisas entrelaçadas, coisas que precisam estar participando da nossa vida, estar na nossa vida e estar em pleno conhecimento e crescimento na nossa vida. Amém? Convido a você para, com esse conhecimento, esse pequeno conhecimento, essa pequena palavra, essa palavra que o Senhor compartilha conosco, né? Esse pão espiritual, com essa fé, com essa visão, ceia. Convido a você para pegar os elementos da ceia, chamar as pessoas que estão aí do seu lado, aí na sua casa, e buscar ao Senhor e estar agora lembrando de uma das principais coisas que o Senhor pediu para nós lembrarmos, que é sobre o seu sacrifício. Senhor Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor Deus. Mas primeiramente, Senhor Deus, antes de cear, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, que esses atributos, Pai, que essas coisas, Pai, que nós lemos, façam parte, Senhor Deus, do dia a dia dos teus discípulos. Façam parte, Pai, Senhor Deus, da tua igreja. Que nós possamos encontrar, Pai, na igreja, pessoas que tenham fé. E, Senhor Deus, e tenham sua fé, Senhor Deus, não só uma fé estática, mas uma fé, Pai, que cresce dia a dia. Senhor Deus, pessoas, Pai Celestial, que tenham virtude.
pessoas, Senhor Pai Celestial, que têm um domínio próprio. Senhor Deus, te pedimos, Senhor Deus, que todas as características que nós lemos essa noite, Senhor Deus, que façam parte da vida daqueles que te amam, façam parte da vida daqueles que fazem parte desse projeto, esse organismo vivo chamado igreja. Senhor Deus, te agradecemos pela honra, pela glória, Pai, de estarmos sermos participantes desse projeto. Te agradecemos, Senhor Deus, porque Tu também, Pai, nos tirou, Senhor Deus, das paixões do mundo e nos santificou, Senhor Deus, para esse projeto especial, Pai, que o mundo não entende, o mundo não vê, o mundo ele valoriza outras coisas, mas, Pai, nos debruçando na Tua palavra, Senhor Deus, chegando mais perto de Ti, Pai, nós começamos a conhecer, Pai, os verdadeiros valores, aquilo, Senhor Deus, que são essenciais, coisas essenciais à nossa vida, coisas que nós levaremos, Pai, para a eternidade, Senhor Deus, coisas que estarão, Senhor Deus, lá, Senhor Deus, no céu, na vida eterna, coisas que realmente têm valor, Senhor Deus, e que podem, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, fazer parte do Teu reino, porque hoje fazem parte do Teu reino. O que nós precisamos, Pai, é fortalecer isso em nós. Senhor Deus, o que nós precisamos, Senhor Deus, é atentar sobre isso, Pai. Nós que precisamos, Pai, estar mais cada vez perto de Ti. Como Pedro falou, como era o objetivo de Pedro, Senhor Deus, ao escrever essa carta, Senhor Deus, é que nós tenhamos o conhecimento completo, o conhecimento integral de Ti. Nós precisamos, Senhor Deus, Te conhecer mais. Nós precisamos andar mais contigo. Nós precisamos, Pai, estar refletindo, Pai, essas características que Tu já tens, Senhor Deus. Que nós, Pai, que seja habitual, Pai, o nosso fazer o bem, Senhor Deus. Que seja algo natural e habitual. Senhor Deus, que a Tua igreja faça, Pai, o bem naturalmente, Senhor Deus. Que as famílias em casa, Pai, vivam em paz, vivam bem e façam bem. Senhor Deus, que nós possamos exercitar e exercer, Senhor Deus, essas características, esses atributos. E principalmente, Senhor Deus, o amor, que é o atributo principal, Senhor Deus, que é a característica principal da Tua igreja. O amor, Senhor Deus, que é encontrado em Ti, que é derramado em nós. O amor do Pai, Senhor Deus, que enviou, Pai. Nós sabemos que Tu enviaste o Teu Filho, Senhor Deus, por nós. E também o amor do Filho que se entregou por nós. Senhor Deus, é nessa noite, é isso que nós celebramos nessa noite, Senhor Deus, é esse amor, Senhor Deus. É essa entrega, essa doação. É participar do Teu reino e ser modificados por Ti. Senhor Deus, andar contigo, Senhor Deus, muitas vezes, Pai, nós nos constrangimos quando nós chegamos perto de Ti, porque, Senhor Deus, vemos a Tua majestade, a Tua glória, Senhor Deus, e vemos como nós somos tão pequenos. Senhor Deus, nos transforma, nos faz crescer, Senhor Deus, em Ti. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.